Vamos lá. Então, novamente, boa tarde a vocês. Antes da gente iniciar, só alguns recadinhos para vocês. Na próxima semana, dia 13, nós temos agendado a nossa primeira avaliação, ok? Como a gente já tinha conversado com vocês no início da disciplina, nos dias de avaliações a gente não vai ter o nosso encontro síncrono, vai ter uma atividade proposta para vocês realizarem. Não precisam ficar desesperados e preocupados com isso, porque vai ser simples, no formato de um questionário, através do Moodle mesmo, e vocês vão ter uma semana para realização. Com a questão, né, a única restrição, na verdade, é que vocês vão ter apenas uma tentativa para realizar a resolução do questionário. Então, não precisa ficar preocupado, às vezes, no horário da aula, vocês têm algum problema ou problema de conexão, a gente sabe que tudo aparece, né, quando a gente tem agendado no horário. Então, vocês têm a semana inteira para realização, só peço que vocês não percam o prazo, vai ficar aberto para vocês, eu vou confirmar com o professor Fábio, provavelmente da próxima quinta-feira até a outra. Tem tempo máximo também, Caio, se eu não me engano são 2 horas. Ok? Mas também são questões simples, é só pra gente, e geralmente questões de concurso, até trazendo todas essas questões do paradigma orientado a objetos, ok? Então, na próxima semana, lembrando mais uma vez, vai estar isso para vocês no Moodle, mas só lembrando que nós não teremos o nosso encontro síncrono e vai ter a proposta de uma atividade para vocês realizarem, só não percam o prazo. Provavelmente vai ser do dia 13 até o dia 20 para vocês realizarem. Então, um prazo de uma semaninha aí. Tudo bem? E vamos lá, então, dando continuidade ao conteúdo, né, que a gente está trabalhando e dentro do paradigma orientado a objetos. Hoje a aula vai ser bem simplesinha, acredito que bem rapidinho, né? Não vou ficar falando demais na cabeça de vocês. A gente vai ver um pouquinho sobre relacionamento entre classes. Na verdade, a gente já viu alguns relacionamentos, mas então e na verdade já implementamos também alguns desses relacionamentos, mas só para ter de uma forma mais esclarecida. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento com relação ao conteúdo, por favor, parem e a gente vai conversando. Tudo bem? Não deixem passar, não. Então, vamos lá, né? O que a gente vai ver hoje? Então, a gente vê associação entre classes, e, na verdade, essa associação pode ser desmembrada em 2 relações, que é a relação de agregação e a relação de composição. Provavelmente, vocês já viram esses tipos de associações, tanto associação simples, agregação ou composição, na disciplina de AOO, quando vocês estavam trabalhando com a modelagem, utilizando o ML, ok? E um pouquinho de herança só para a gente dar uma relembrada, porque a gente já discutiu sobre isso também. É um outro tipo de relacionamento entre classes, cada um tem as suas especificidades, mas compõe um tipo de associação que nós podemos fazer entre 2 ou mais classes diferentes. Boa tarde, Beatriz. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que vem a ser uma associação. Como o próprio nome já diz, o próprio termo já diz, é quando a gente tem um certo tipo de relacionamento entre 2 classes diferentes, entre, no mínimo, 2 classes diferentes. Tudo bem? Com relação à associação, que pode ser agregação ou composição, ela ocorre quando nós temos a definição de um atributo em uma classe e esse atributo, ou ainda um parâmetro de um método, é definido com o tipo de uma outra classe que foi definida. Ou seja, quando nós temos a definição de atributos ou parâmetros que não são inteiros, na verdade int, float, double, char, nós já estamos utilizando a associação entre classes. Até mesmo quando a gente utiliza atributos do tipo string, porque string também não é um tipo primitivo. Ele representa uma classe dentro da linguagem. Tudo bem? Então, ainda sobre associação, elas são definidas entre classes diferentes, ou seja, eu tenho uma classe utilizando os recursos de outras classes, e até mesmo entre a própria classe, ou seja, dentro de uma própria classe, eu posso ter uma referência a ela mesma. Tudo bem? Boa tarde, Vitor. E
Na associação, nós temos que ambas as classes que fazem parte dessa relação, elas pertencem na associação, né? E podem conter as referências de outra classe, outras ou ainda apenas uma classe. Tudo bem? A gente já está utilizando isso quando, por exemplo, eu tenho uma classe endereço e depois tenho uma classe pessoa. Um exemplo bem simples. Quando a gente define entre os atributos da minha classe pessoa um objeto do tipo endereço, nós estamos utilizando de uma associação. Porque o endereço, ele representa um outro objeto de um outro tipo de classe que não os tipos primitivos. Tudo bem, pessoal? Em relação à associação, alguma dúvida? A gente acaba utilizando sem perceber, mas tem um nome para isso, né? Então, só para dar uma exemplificada, deem uma olhadinha nessa relação que nós temos entre, como exemplo, um livro e uma editora. Então, se eu tenho que um livro ele é publicado, né, dentro de uma editora, eu posso ter, nesse caso de uma associação, que nós chamamos de associação plana, eu tenho a mesma importância tanto de livro para editora quanto de editora para livro. Eu posso definir apenas uma referência, uma associação através da referência de editora, colocando entre os atributos de livro, ou eu posso colocar apenas uma referência de livro dentro do meu objeto, dentro da minha classe editora, ou ainda nós podemos colocar a referência em ambas as classes, tem o mesmo nível de importância. Tem algum padrão, alguma regra de como que eu preciso definir, onde eu preciso colocar? Não. Aí depende da forma como a gente vai implementar essa regra dentro do nosso sistema, ok? Nesse caso, foi optado por colocar uma referência de editora dentro do livro. Nesse caso, se vocês perceberem aqui a editora, ela é como se fosse uma entidade separada e ela tem uma relação que está sendo feita por parte da outra classe, nesse caso o livro. Então, através do livro, eu consigo ter uma referência e encontrar a editora. No caso, se eu tiver só um objeto do tipo editora, eu não consigo verificar quais são os livros associados a ela. Teria que fazer uma busca dentro da listagem ou dentro do banco de dados, dentro do livro, para encontrar a referência de editora, para então ter essa lista de objetos. Tudo bem? Tá claro para vocês até aqui? Todo mundo quietinho. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Maravilha, Felipe, obrigada. Bem, quando a gente começa a considerar, então, as associações, nós temos duas associações específicas. A primeira é a agregação, e vocês vão ver que tanto agregação quanto composição, na hora de codificar, elas podem ser codificadas do mesmo jeito. O que muda é o significado, é o tipo da relação. Tudo bem? Na verdade, fica muito no significado e não na implementação. Então, quanto que nós temos agregação? Novamente, ela ocorre entre duas classes diferentes e nós temos essa agregação quando uma classe utiliza outras classes em suas operações. Pode ser nos métodos, pode ser nos atributos novamente, é uma associação. E no caso, o conceito de agregação, ela tem uma parte todo e uma parte, né? Na verdade, nós temos dois conceitos, de todo e de parte, ou seja, de uma unidade completa e das partes que compõem essa unidade como um todo. Então, tem uma classe que representa o todo, que utiliza as partes. Por exemplo, se eu tiver uma classe carro, dentro desse carro eu posso ter referência a outros objetos, a outras classes, como por exemplo, motor, pneu, sei lá, o tipo de lataria, tudo que compõe o objeto todo que seria o carro, utilizando outras classes que seriam a parte. Tudo bem? As partes, no caso, né? E eu tenho, então, uma ou várias classes representando as partes que são utilizadas pelo todo. Então, no caso da agregação, nós precisamos analisar com relação ao conceito
de partes de um todo. Na agregação ainda, essa classe composta, ela apenas utiliza outras classes, mas elas não fazem parte da estrutura. Então, nesse caso, nós teremos mais a definição dessas outras classes, referências das partes, nos métodos da classe que representam um todo. Tem um exemplinho aqui, eu acho que é no próximo. Bem, ainda sobre esse tipo de associação, as informações de um objeto, e nesse caso o meu objeto todo, elas precisam ser complementadas pelas informações que estão contidas em outros objetos, e esses outros objetos que fornecem essas informações são os meus objetos parte. Então, por isso que a gente tem essa relação de todo e parte. E o objeto todo pode utilizar essas informações. Na verdade, nesse caso, ele precisa utilizar as informações, porque caso não seja necessária essa utilização, nem tem por que a gente ter essa relação. Tudo bem? São os agregados, né? Então, uma definição dessa relação de agregação é que nós temos. Então, nessa relação, um objeto poderá agregar uma ou mais instâncias de um outro objeto. Então, aqui eu tenho o todo e esse outro é a parte. Para agregar muitas instâncias, a forma mais simples é utilizando arrays. Não necessariamente, né? A gente pode utilizar listas também. E criamos um array com o atributo da classe, sendo que o papel desse array, ou ainda lista, é armazenar inúmeras instâncias de uma outra classe. Se a gente pensar até no projeto que a gente está desenvolvendo, a gente tem, por exemplo, o item. Eu tenho o item, ele representa um todo. Dentro desse todo nós temos produto, que é uma referência de uma outra classe, que é a parte. Nesse caso, a gente está utilizando apenas uma relação de agregação aqui. Tudo bem? Na verdade, pode ser até composição, a gente pode dar uma analisada. Nesse caso, um exemplo até próximo, né? Eu tenho os produtos. Esses meus produtos vão ser utilizados dentro dos itens do meu carrinho. Se a gente não tiver o produto também, eles continuam. Na verdade, se a gente não tiver o produto, o carrinho até pode existir, só que a gente não consegue criar ele, porque ele depende das informações dos produtos que vão ser adicionados. Tudo bem? Que é justamente essa relação de faz sentido existir sozinho, no caso as partes, fazem sentido sozinhas ou não. No caso de produto e carrinho, nós temos uma agregação porque os dois conseguem existir sozinhos, apesar de a gente não conseguir montar um carrinho de fato sem os produtos cadastrados. Tudo bem? A gente vai ver que na composição, quando a gente tem definido essa relação, a parte não faz sentido existir quando o todo não existe. Tudo bem? Então, classes são referências independentes. Eu poderia, por exemplo, ter o meu sistema só com cadastro de produtos, só para apresentar para o meu usuário, mas ainda eu não monto o carrinho. O carrinho vai ficar meio sem utilidade, mas ainda faz sentido existir. Ok? E aí a gente vai para outro tipo de associação, que é a composição. Novamente, vai diferir muito na lógica que a gente aplica no sistema para ser identificada como agregação ou ainda como composição. É bastante semelhante à agregação, utiliza também esse conceito de todo parte, então uma classe representa o todo, que utiliza as partes. Então, é como se fosse uma unidade e as composições dentro daquela unidade. E, novamente, nós podemos ter essa relação com uma ou várias classes que representam as partes. Novamente, as classes parte, que estão compondo o todo, elas não existem sem o todo, ou seja, se o todo deixar de existir, elas também deixam de existir. A gente já tem um exemplo mais para frente para ficar um pouco mais claro. Com relação à composição ainda, é esse tipo de associação. O nosso objeto parte, ele é de responsabilidade do objeto no qual está inserido, ou seja, quem faz a manipulação dos objetos que compõem o todo, o objeto todo, é de responsabilidade do todo.
Daí vocês já conseguem perceber uma diferenciação, né? Na agregação, a gente só utiliza informações das partes, das nossas classes parte. No caso da composição, a responsabilidade de gerenciar esses objetos, colocar informação, modificar informação, fazer qualquer tipo de manipulação é por parte do objeto todo. Ok? Então, ele que vai ser responsável por também criar ou ainda destruir os objetos. Pessoal, vocês estão quietinhos, eu estou seguindo. Por favor, se tiverem alguma dúvida, me fale. Tem uma olhadinha nessa relação. Então, se a gente der uma olhada, parece que é o mesmo tipo, né? Eu tenho dentro de uma edição, na verdade, perdão, dentro de uma revista, eu tenho várias edições. Se a minha revista deixar de existir, se ela não existe mais, não faz sentido a edição existir também. Então, nesse caso, apesar de nós termos a mesma implementação, vai ser no sentido da lógica de definição. Então, não faz sentido existir mais as edições, porque depende da revista, depende do objeto que representa o todo. Belezinha? Tá, então, pessoal, com relação à associação, nós temos basicamente isso. Então, o que eu preciso ter de informações com relação às associações? Sempre definida entre duas classes ou mais, nós podemos ter uma associação que a gente tem o mesmo nível de importância, a gente pode colocar a referência de A em B, ou ainda de B em A, ou ainda colocar uma referência de A em B e de B em A. Aí depende da forma que eu quero implementar. Quando a gente vai para composição e agregação, nós temos essa relação de todo e parte. Então, a gente vai compondo, né? Tanto na agregação, tem essa relação de composição de informações. Tudo bem? E aí vai depender muito da forma como eu quero modelar as minhas classes, se vai representar atributo, se vai ser utilizado só como informação passada dentro dos métodos como parâmetros, e a gente pode fazer essa diferenciação entre agregação e entre composição. Um detalhe aqui é, quando a gente fala de associações, tanto agregação quanto composição, a gente está fazendo uma relação que acontece a nível de objetos, ou seja, quando de fato a gente coloca para executar o programa, né, o nosso sistema está sendo executado, e a gente precisa tanto chamar um método que utiliza partes, ou ainda cria um novo objeto que tem referências de outras classes, é no tempo de execução, quando os objetos já estão criados ou estão sendo criados, que essa relação vai acontecer. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente tem essa nova relação, que não é nova, né, a nossa relação de herança, essa relação, na verdade, acontece a nível de classes. Então, o relacionamento já é identificado em tempo de construção das nossas classes, de modelagem das nossas classes. É no tempo de escrita que eu consigo, por exemplo, chamar um construtor da classe pai, né, da superclasse, ou acessar um atributo que não foi definido na classe específica e sim na classe que está sendo relacionada através da herança. Tudo bem? Então tem uma certa diferença aí. Pessoal, com a herança, eu vou até passar rapidinho para não ficar chato para vocês, porque a gente já conversou sobre isso. Tudo bem? Então, novamente, define um relacionamento entre classes. Ah, mas os anteriores não eram entre classes? Sim, mas onde realmente acontece essa associação é em tempo de execução, quando a gente está trabalhando com os objetos criados. Diferentemente das associações, quando que a gente tem uma relação de herança? Quando o nosso relacionamento pode ser descrito como E1. No caso de associações como agregação e composição, o termo que nós utilizamos para representar o relacionamento é possui um, tem um. Vocês percebem essa diferença? Quando a gente fala de tem, possui, é porque a gente vai definir dentro da outra classe interna a ela, tudo bem? Mas aquela parte não é um tipo específico da classe que está utilizando. Na herança, como a gente utiliza esse termo de E1, nós estamos especializando, ok?
Com relação à herança, novamente, reutilização de código. A gente não precisa ficar replicando atributos e métodos que vão ser comuns a várias classes especializadas e permite também que a gente crie uma classe a partir de outra que já foi definida. Detalhe, a gente só consegue trabalhar com herança quando nós não temos a definição da classe, da superclasse ou da classe mãe ou ainda da classe pai como final. Tudo bem? Quando a gente marca algo como final, a gente está definindo que ela não pode ser modificada através da relação de herança. Ela não pode ser modificada, os métodos acabam, as definições acabam ali. Só ocorre entre classes. Outro detalhe, a herança a gente pode definir em quantos níveis a gente quiser. No entanto, quanto mais níveis eu vou adicionando dentro da estruturação lógica do meu sistema, vai sendo mais difícil a manutenção. Tudo bem? Porque a gente começa, parece que está virando um loop, né? Que eu tenho a classe A, que era de B, que era de C, que era de D, que era de G. Chega num ponto que a gente perde um pouco do controle. Então, com relação a boas práticas de programação, uma boa quantidade máxima de níveis, ou seja, qual é o máximo de especialização que eu posso fazer através da herança? Seria no máximo 4. Tudo bem? 4 níveis. Aqui tem até um exemplo, né? Quantos níveis eu tenho nesse diagrama? A gente vai contar a maior especialização. Então, eu tenho aqui a classe mais geral, que é a pessoa. Através dessa classe, a gente já criou um nível de herança, que seria com as classes paciente e funcionário. Só que funcionário, além de ser uma especialização de pessoa, ele serve também como uma superclasse ou ainda uma classe mais geral entre as classes médico e gerente. Se a gente for, então, indicar o número de níveis que nós temos aqui, contando o maior nível, nós temos 3. Nós temos uma relação que envolve 3 classes nessa relação de especialização ou ainda generalização. Tudo bem? Poderia contar tanto por gerente quanto por médico, né? Eles estão no mesmo nível hierárquico. Se nós tivéssemos, por exemplo, uma outra classe especializada aqui, nós ainda teríamos 3 níveis de herança. Tudo bem? Só que está sendo ramificado por lados diferentes, através de classes diferentes. Bem, acabei de falar para vocês, né? Então, conforme a gente vai subindo na hierarquia, nós temos as classes mais genéricas e, ao contrário, se a partir de uma classe genérica a gente for descendo na relação hierárquica, nós temos classes mais específicas. Então, geralzão, especializei uma vez em funcionário e depois especializei de formas diferentes o meu funcionário, que já é uma especialização de pessoa, entre médico e gerente. O que eu posso dizer que o meu gerente médico tem em comum? São tanto funcionário quanto pessoa. Da mesma forma, eu posso tirar desse diagrama que o meu paciente e o meu funcionário, ambos são especializações de pessoa. Olha o termo aqui, né? Um paciente é uma pessoa? Então a gente pode fazer uma relação de herança. Caberia, nesse caso, a gente ter uma relação de possui uma pessoa possui, uma pessoa tem um paciente? Do jeito que a gente diagramou aqui, fica sem sentido, né? Na verdade, paciente é uma pessoa, e não uma pessoa possui um paciente, nem um paciente possui uma pessoa, ok? Mas, olha só pra gente até analisar como tudo depende de contexto. Se, por exemplo, eu quisesse criar uma relação onde o paciente possui um contato, uma pessoa de contato, eu poderia sim criar uma referência de pessoa dentro de paciente e representar aqui como uma associação e não mais como uma relação de herança. Então, tudo depende do que a gente quer representar. Tem todo o significado das relações. Tudo bem? Ficou claro isso para vocês? É uma relação diferente, mas dependendo da situação eu poderia utilizar tanto uma quanto a outra. Maravilha!
Com relação à herança ainda, sempre segue o conceito de superclasse. Pessoal, em relação à superclasse, é até difícil a gente colocar um único nome, porque pode ser a classe geral, a superclasse, a classe pai, a classe mãe. Tudo tem o mesmo significado. O que eu preciso saber é que é a classe mais geral, é a classe de onde eu vou especializar. E também nós temos a relação de especialização nas subclasses, que podem ser chamadas também de classes filho ou filhas aqui. Com relação a Java, específico Java, nós não temos a relação, vou voltar só um minutinho aqui. Se a gente perceber, olha, eu tenho uma relação de herança, na verdade várias, né? Entre paciente-pessoa, funcionário-pessoa, médico-funcionário e gerente-funcionário. Só que se a gente analisar aqui, nós não temos nenhum caso onde uma mesma classe é uma especialização de duas ou mais classes diferentes. O contrário acontece. Uma mesma classe pode ser especializada em mais de uma classe diferente, como por exemplo, a minha superclasse pessoa foi especializada em paciente funcionário. Da mesma forma que o meu funcionário foi especializado em médico e gerente. Mas eu não tenho uma outra classe aqui, que seria a herança múltipla. Uma outra classe que tem uma relação de herança tanto com pessoa quanto com funcionário. Algumas linguagens permitem esse tipo de relação, que é a herança múltipla. Em Java, isso não acontece. Na verdade, tem uma outra forma de simular isso, mas com relação àquela nossa palavrinha extends, que define de fato a herança, não acontece em Java. Tudo bem? Então, algumas implementam, mas no caso de Java, não. E a herança múltipla, novamente, o que vem a ser? Permite que uma única subclasse seja filha, ou seja, especialização de mais de uma superclasse. Por que Java não implementa isso? Essa relação de especialização de mais de uma classe pode gerar algumas confusões. Se eu tiver duas superclasses que têm, por exemplo, o mesmo método, pode dar meio que problema no caso na execução para entender, mas espera aí, esse caso está sobrescrevendo ou implementando qual dos métodos? Ou ainda, se a subclasse não tem uma implementação própria daquele método, quando a gente chama o método que foi definido nas duas superclasses, eu não sei qual que eu chamo. Deixa eu voltar um minutinho para ficar mais fácil. Suponha que eu tenho um método em pessoa que chama X. Tenho o método X. E dentro de funcionário eu tenho o método X também. Tudo bem? Se nós tivéssemos uma relação de herança múltipla dessa minha classe, tanto com pessoa quanto com funcionário, significa que essa classe, ela possui, pela relação de herança, o método X de pessoa e o método X de funcionário. Na execução, suponha que eu crie um objeto desse tipo dessa classe e chame o método X. Olha a confusão que acontece. Qual X que é? É o X da superclasse pessoa ou é o X da superclasse funcionário? Então, por isso, dentro da linguagem Java foi optado, por não implementar esse tipo de herança. Então, a gente só tem herança simples, mesmo que a gente utilize em vários níveis diferentes. Em relação a nível, não tem problema nenhum. Um exemplinho aqui, Herança simples, eu tenho uma superclasse especializada em quantas eu quiser. E no caso de herança múltipla, se a gente der uma olhadinha aqui na classe peixe, eu estou dizendo que peixe é uma especialização de animal e ele é uma especialização de aquático também. Existem, se eu não me engano, C#, eu acho que é C#, eu acho que implementa herança múltipla, ok? Mas Java não. Na relação de herança, o que a gente tem de informações da superclasse, ou seja, da classe mais genérica? Então, ela deve permitir que as subclasses a especializem, ou seja, a partir dela eu consigo criar outras classes mais específicas. Detalhe também aqui, nós precisamos então definir essa superclasse como pública, para ela conseguir ser acessada, ou ainda como protegida. Tudo bem? Lembrando que o protegida realmente trabalha focado no caso
de heranças, de relações de herança entre classes. E as nossas classes não podem ser marcadas como final, né? Ela não pode ser finalizada ali. Por quê? É um conceito, cada um tá são radicais, né? São opostos. Se eu estou dizendo que uma classe vai ser especializada e ao mesmo tempo eu estou dizendo que ela é final, não faz sentido. Porque com esse modificador eu estou dizendo que ela não pode ser especializada. Então ela não pode servir de superclasse. Ainda sobre as superclasses, e a gente já viu isso também, elas podem ser definidas tanto como abstratas quanto como concretas. Tem um certo e errado? Não. Novamente, fica aí no significado das relações. Se eu estivesse criando, por exemplo, a minha classe animal, e eu pudesse fazer uma referência, se eu puder fazer uma referência de animal, não faz sentido colocar essa minha classe como abstrato. Porque quando a gente define uma classe como abstrata, a gente utiliza ela nessas relações de herança, mas nós não conseguimos criar instâncias, nós não conseguimos criar objetos daquele tipo. Mas se a gente não consegue criar um objeto, por que então que a gente vai utilizar essa classe? Aí vem os conceitos de polimorfismo, reutilização de código, a não repetição de código também. A gente vai aproveitando, né? Tudo que for comum para mamífero, anfíbio e peixe, eu posso colocar dentro de animal, mesmo que eu não crie um objeto desse tipo, ok? Que aí é no caso de definir como abstrato ou não. Se eu for utilizar, se eu quiser ter a possibilidade de utilizar a superclasse no formato mais generalizado, não marco como abstrato. Se eu quiser utilizar apenas como um certo molde para ir especializando, aí faz sentido a gente marcar como abstrato. Ah, mas e se eu ainda quiser todo mundo concreto e mesmo assim não utilizar o animal? Vai estar errado na codificação? Aí tem um errado. Qual errado, né? Errado no sentido do significado ou errado no sentido de funcionar. Ele funciona. Só que nesse caso, a gente não está tratando o caso de acontecer um erro, de ser instanciado um objeto do tipo animal, por exemplo. Então, se a gente quiser garantir que isso não vai acontecer, chamo como abstrato. Por quê? Antes de ser executado, vai dar pepino. Classe abstrata não pode ser instanciada, então eu não permito isso. Tudo bem? Então, novamente, né, elas não podem ser instanciadas, mas elas podem melhorar a abstração do projeto. No final das contas, quando a gente está trabalhando orientado a objetos, o que vale realmente é a abstração, né? A gente está sempre girando em torno desse tema. Ainda em relação às superclasses, elas devem ser consideradas, né? Elas devem considerar a generalização pelas subclasses. Em outras palavras, tudo que é comum a um conjunto de classes que tem essa relação de ou seja, é uma especialização, ao invés de eu colocar na subclasse, eu coloco na superclasse. E tudo aquilo que é específico, seja atributo, seja método, de uma classe específica, né, uma especialização, eu não vou colocar na superclasse. Por quê? A partir do momento que a gente coloca na superclasse, eu estou propagando esse atributo ou esse método para as outras implementações, para as outras especializações. E aí pode ter um erro. Pode ser que numa classe só faça sentido, mas no restante não. Bem, além da minha classe ser definida como abstrata, a gente pode especificar também alguns métodos, que são os métodos abstratos, que eles não têm implementação. Tudo bem? Qual é o sentido de eu definir um método que, na verdade, não tem ação nenhuma definida? Na verdade, eu só estou obrigando todas as minhas subclasses, todas as minhas especializações a darem uma implementação específica para aquele método. Vocês percebem essa vantagem? Eu preciso garantir que todo mundo vai ter, por exemplo, se eu for considerar essa relação aqui de animal, eu posso ter um método respirar. Só que a forma, por exemplo, de um mamífero, ou de um anfíbio, ou de um peixe ter essa respiração é diferente. Então, depende da especialização. Mas eu posso querer garantir que todo mundo vai ter
esse comportamento, mesmo que o comportamento seja executado de uma forma diferente. Então, a forma como acontece é diferente, mas eu garanto que ele tem aquele método. Novamente, a gente consegue utilizar de polimorfismo justamente por isso, por esses detalhes. Ok? Então, eu tenho as minhas superclasses abstratas, elas podem conter atributos e os nossos métodos implementados também. No caso dos métodos já implementados na superclasse, não é obrigatório a reimplementação nas classes especializadas, nas classes específicas, mas eu posso, que é o caso da sobrescrita, né, o override. Tudo bem, pessoal, até aqui? Eu juro que já está acabando. São os detalhes que a gente... Tudo certo, professor, pode continuar. Obrigada, Fábio. Eu sei que são os detalhes que a gente já viu, mas é só para a gente se atentar a alguns detalhes, tá bem? E até para eu ver se eu não esqueci de passar nada para vocês. Que são esses detalhes aí de subclasse e associações. Então, vamos lá. A gente estava falando de herança, vimos então algumas características de superclasses e agora algumas características com relação a superclasses que são abstratas. Tudo bem? Então, por que abstrato? Novamente, é só uma abstração e não pode ser utilizado como concreto. Ela tem como função só descrever o conceito da abstração, mesmo que não seja permitido utilizar um objeto do tipo dela. Então, a gente não instancia objeto desse tipo. Elas podem, por vezes, ser incompletas, ou seja, na verdade, quando a gente pensa em superclasse, mesmo que não seja abstrata, já remete um pouco a uma classe incompleta, né? Que ela vai ser especializada, ela vai ser completa a partir das especializações. Mas, ainda com relação às abstratas, aí elas são mesmo incompletas, seja no número de atributos, seja também na implementação dos métodos. Mas elas servem como moldes. Eu garanto que todo mundo vai seguir esse molde, principalmente no que diz respeito a métodos, aos comportamentos. As classes abstratas, elas não precisam necessariamente ser a superclasse. Então, a primeira classe do meu nível hierárquico, elas podem também fazer parte de níveis intermediários. Tudo bem? Eu acho que já tem, na sequência tem um diagraminha, a gente consegue discutir. E os métodos abstratos só podem fazer parte de classes abstratas. Olha só, eu posso ter uma classe abstrata sem métodos abstratos, mas eu não posso ter métodos abstratos dentro de classes que não sejam abstratas. Tudo bem? Então, se eu tenho método abstrato, obrigatoriamente a classe precisa ser abstrata. Mas, se eu só definir uma classe abstrata, necessariamente eu preciso de um método abstrato? Não necessariamente. Tudo bem? Às vezes é meio chatinho isso, mas só para ficar claro. Então, numa direção é obrigatório e na outra não, é possível. Dê uma olhadinha nessa nossa classe pessoa. Na verdade a gente até definiu, não, mentira, a gente definiu o produto. Mas vamos dar uma analisada, né? Então, eu tenho a minha classe pessoa, é uma classe pública, e essa minha classe é abstrata. Então, desse modificador aqui da minha classe pessoa, eu já sei que eu não consigo fazer um pessoa P igual a new pessoa, porque eu não posso instanciar. Olha o que a nossa classe possui. Ela tem dois atributos, um do tipo string e um do tipo inteiro. Se a gente pensar mais um pouquinho, nós já temos uma relação de composição aqui com string, porque é um tipo que não é primitivo, tem uma relação com outra classe. E nós temos dois métodos diferentes. Nós temos um método implementado. Esse método pode ser sobrescrito pelas classes especialistas, as classes filhas, e a gente indica aqui nessa classe um método que obrigatoriamente precisa ser implementado por quaisquer classes que façam a implementação, que seja uma extensão da classe pessoa. Tudo bem? Então, se eu defino que a minha classe pessoa tem um método que não foi definido, que ele não foi implementado, todo mundo
que tiver uma relação de herança com pessoa precisa obrigatoriamente especificar esse método, mesmo que seja só para abrir e fechar chaves, que não tenha comportamento nenhum. Se a gente não coloca esse meu verifica nome como implementado, ele já dá problema e não vai ser executado. Então a gente obriga toda implementação de pessoa precisa implementar o verifica nome. Tudo bem? Então, nesse caso, a gente deu uma analisada nas nossas superclasses e, nesse caso específico, uma superclasse abstrata, que pode ou não conter métodos abstratos. No caso das nossas subclasses, que são as nossas especializações, então, elas especializam as superclasses, ou seja, tem outros detalhes específicos. Elas podem acrescentar membros, mas nunca excluir. Tudo bem? Ela consegue, quando a gente tem uma relação de herança, a classe específica consegue acessar os dados do nível acima. Só que o contrário a gente não tem. Tudo bem? É como se só os filhinhos tivessem conhecimento dos paizinhos. O contrário não acontece. Eu tenho, então, se eu tiver uma necessidade de especificar alguma coisa, a gente pode, então, utilizar uma subclasse a partir, novamente, de uma classe concreta ou abstrata. E possuem, justamente pela relação de herança, os mesmos atributos e métodos que a superclasse possui. Ou seja, né, ela acrescenta e já considera que, pela relação de herança, já possui os membros da superclasse. E, além disso, pode definir outros, né? Então, e outro detalhe, novamente, as definições na subclasse não influenciam a superclasse. Pessoal, independente do nível de hierarquia, independente das modificações que a gente fez nessas especializações, a superclasse continua plena. Ela continua sem ser modificada de jeito nenhum. Na verdade, ela nem sente cosquinha, né? Porque ela não verificou, não teve modificação nenhuma. Continua sendo ela, seja concreta, seja abstrata. Então, ela só deixa as outras classes utilizarem do poder que ela tem, independente do que vão fazer. Ok? Com relação à subclasse, então, né? Olha só, uma extensão da pessoa que a gente acabou de ver. Primeiro, se eu quero uma relação de herança, obrigatoriamente eu preciso indicar isso, e através da palavrinha-chave extends. Então, se a gente tivesse só public class paciente extends pessoa, e eu não tivesse nada dentro das chaves do contexto da classe, eu já sei que o meu paciente possui lá, eu acho que é o nome e o ID, se eu não me engano. Isso mesmo, o nome e o ID. Então, já possui. Além disso, esse método, calcula ID, também já é um método de paciente que foi definido pela relação de extensão. No entanto, como em pessoa nós tínhamos esse verifica nome como abstrato, obrigatoriamente nós temos a implementação aqui. E percebam que aqui, olha, eu nem tenho uma implementação real, né? Eu só coloquei um método como se tivesse implementado, mas não tem ação nenhuma associada. E posso ter os métodos próprios da minha classe paciente. Então, nesse caso, o meu paciente tem 3 métodos diferentes. Um que foi definido na superclasse, esse meu método calcula ID, que já foi implementado. Depois, um outro método que é próprio dele, é específico da classe paciente. E um último que foi definido como sendo obrigatório a ser implementado na superclasse, só que só foi implementado na classe especialista, que é a verifica nome. Então, eu tenho 3 métodos e, da mesma forma, 3 atributos também. 2 definidos na superclasse e mais um específico da própria classe paciente. E a gente pode ir fazendo essas especializações, né? Como a minha classe paciente não foi marcada como final, eu poderia ainda ter uma outra especialização a partir dela, definindo então um outro nível na hierarquia de herança. A superclasse, então, a gente acabou de falar isso, né? Eu tenho os métodos abstratos, e se eu tenho métodos abstratos, obrigatoriamente, ele precisa aparecer. Quaisquer que forem as classes que façam essa relação de extensão com pessoa, precisa ter o verifica nome.
A não ser, pessoal, se eu tivesse marcado esse paciente como uma classe abstrata, eu não precisaria fazer a especificação, a implementação do verifica nome aqui. Só que quando eu tivesse, por exemplo, paciente COVID, que é uma extensão de paciente, ele teria que implementar obrigatoriamente tanto os métodos abstratos de paciente, quanto os métodos abstratos de pessoa. Então, é o seguinte, eu tenho uma relação de classe abstrata, depois uma outra relação de herança com outra classe abstrata. Nessa hierarquia, quando aparece a primeira classe concreta, ela vai ter que implementar todos os métodos abstratos de todo mundo que está para cima dele. Por quê? Porque ele é um objeto, ele vai ser uma classe concreta. Ou seja, eu consigo instanciar um objeto. Ou seja, eu posso chamar um método. E se eu posso chamar um método, ele precisa estar implementado. Faz sentido para vocês? Independente do jeito, né? Como vai ser feito, mas precisa ter algum comportamento. Pode explicar de novo, professor? Acabei não entendendo muito bem. Tá, vamos lá. Eu vou voltar um minutinho. Fábio, deixa eu ver se eu tenho outro diagrama. Não tem. Eu vou voltar só para ficar mais fácil. Certo. Cadê o meu diagrama? Aqui. Dê uma olhadinha nesse diagrama. Suponha que essa minha classe pessoa é abstrata. Vou marcá-la como abstrata. Ela é abstrata e tem um método abstrato. Além disso, a minha classe funcionário também é uma classe abstrata que possui outro método abstrato. Tudo bem? Como eu acabei de falar para vocês, quando a gente tem uma relação de herança e eu tenho um método abstrato em pessoa, eu posso ter a impressão que funcionário precisa obrigatoriamente implementar um método abstrato de pessoa. Só que como o meu funcionário é abstrato, ele não é obrigado a implementar, porque ele é abstrato também. Só que quando eu chegar no gerente, que é uma classe concreta, o que vai acontecer? Ele vai ser obrigado a implementar tanto os métodos da classe que está acima dele, que é funcionário, quanto os métodos abstratos também de quem está acima de funcionário, que é pessoa. Tudo bem, Fábio? Sim, certo. E por que isso, né? Se pessoa é abstrato, se funcionário é abstrato, tanto pessoa quanto funcionário, a gente não pode criar objeto de nenhum dos dois. De gerente, eu posso. E se gerente é uma especialização de funcionário de pessoa, quer dizer que os métodos definidos nas relações de herança, na superclasse, precisa ter algum comportamento. Então, ele vai ser obrigado a implementar os métodos abstratos de todo mundo que tiver para cima. Se eu tivesse, por exemplo, o médico como abstrato aqui, só para a gente dar uma analisada, o gerente teria que implementar os métodos abstratos de funcionário de pessoa, mas o médico não, porque ele é abstrato também. A primeira classe, a primeira relação que eu tivesse aqui, por exemplo, eu tenho uma outra classe aqui que é, não sei, é um ortopedista. Se ela for concreta, ela vai ter que implementar os métodos abstratos de médico, de funcionário e de pessoa. Tudo bem? É o primeiro concreto, pronto, não tem jeito, não passa. Se é concreto, precisa implementar. Porque pode criar um objeto e o objeto precisa ter o comportamento definido. Ficou claro, Fábio? Ficou claro. Obrigado, professora. Imagina. Deixa eu voltar. Pessoal, eu juro que eu tô terminando de verdade, verdadeiro. Eu sempre falo isso pra vocês, acho que vocês nem acreditam em mim mais, mas é verdade. Sobre classes, tá. Tá, e são alguns detalhes, né? Quando a gente fala bastante de herança, classe abstrata, classe concreta, mas o que isso define pra gente? Qual que é o benefício dessas relações de herança? São vários, né? A gente tem reaproveitamento de código, a manutenção, se não tiver muitos níveis, vai ficando mais fácil, porque se eu quiser, por exemplo, adicionar uma data de nascimento para todo mundo, lá na minha pessoa, eu não preciso colocar esse atributo em todas as minhas classes especialistas. Eu posso colocar só na superclasse geral. Então, eu mexo numa classe só, né? Essa relação vai ser vista por todas as classes dentro da hierarquia.
Só que além disso, a herança possibilita também a gente utilizar do recurso de polimorfismo, ou seja, através de uma superclasse pessoa, eu consigo, por exemplo, criar uma lista de pessoas e dentro dessa lista eu posso ter paciente, eu posso ter funcionário, se não for abstrato, né? Eu posso ter médico, eu posso ter gerente. Tudo bem? E além disso, mesmo considerando uma lista de pessoas que tem implementações diferentes, cada uma das especializações vai se comportar conforme a sua especialidade, ou seja, eu não estou tirando as características de ninguém, mas eu consigo tratar como se fosse todo mundo a mesma coisa se comportando de forma diferente. Tudo bem? Então, eu tenho cada uma das especializações, a gente tem uma definição de implementação diferente dos métodos, ou seja, se comporta de forma diferente, e cada especialização ocorre em um contexto diferente e, portanto, né, comportamento diferente. Eu tenho, por exemplo, naquela nossa relação de pessoa, funcionário e paciente, um paciente não precisa se comportar, não tem os mesmos níveis de acesso, não tem as mesmas responsabilidades de um médico, mas todos têm algumas características em comum. Tem um nome, tem uma idade, independente do que eu quiser modelar ali dentro do que eu preciso para o meu sistema, né, de informações válidas. Isso, com relação aos métodos também, pessoal, isso precisa ficar bem claro para a gente saber qual método vai ser chamado, se eu preciso fazer sobrescrita ou reimplementação de métodos quando a gente está utilizando do recurso de herança. Então, existe uma hierarquia de busca de métodos. E como que ela ocorre? Sempre é do específico para o geral. E se a gente parar para pensar um pouquinho, faz sentido. Eu tenho um comportamento que pode ser de todo mundo. Vamos supor que eu tenho todos os funcionários, é um gerente ou é um funcionário de limpeza, vários funcionários, eles sempre têm o mesmo comportamento. De repente, eu crio, por exemplo, um outro nível de funcionário e ele pode ter alguns comportamentos diferentes. Eu posso fazer a reimplementação, a sobrescrita de um método específico para garantir que apenas aquela classe tem um comportamento diferente, a forma de fazer é diferente, mas continua tendo a mesma atribuição, ele continua compartilhando do mesmo método. Tudo bem? Então, se eu tenho uma relação de herança e eu tenho o mesmo método, com o mesmo nome, definido em toda a relação, o que a gente vai fazer? Sempre vai verificar, o método existe no contexto da classe específica? Se sim, ele chama o método da classe e executa. Não tem. O que vai acontecer? Ele vai buscar na relação de herança imediatamente superior a ele. Então, pensa, por exemplo, no médico. Esqueci o número do slide. Nossa, na bita, hein? Se eu tiver, por exemplo, um método aqui definido, o toString. Vamos pensar no toString. Se eu tiver, por exemplo, o método toString definido aqui no gerente, vai ser ele que vai ser executado. Só que suponha que eu não defini aqui. O que vai acontecer? Como que ele vai verificar se tem um método e qual método vai ser executado, vai ser chamado? Não tem no gerente? Não. Ele vai para a classe imediatamente acima. Foi definido no funcionário? Não foi também. Ele vai na classe imediatamente superior a funcionário, né? Que na verdade está 2 níveis acima de gerente. Foi definido o método toString em pessoa? Não foi ainda. Só que se a gente lembrar, existe uma super classe que é a supermãe de todo mundo, né? Que é a nossa classe Object. Nele tem uma implementação padrão do toString, que na verdade coloca a referência do objeto, né? O número de memória, o número de referência dele. E daí ele vai chamar quem? Vai chamar o método toString do meu objeto. Se por acaso é um método X, estou chamando um método X, não foi definido em gerente, não foi definido em funcionário, não foi definido em pessoa e não existe na superclasse Object, aí ele vai dar erro. Tudo bem? Porque a nossa relação de herança acaba na superclasse Object. Se eu tiver uma classe separada aqui, que
Na primeira análise parece que não tem relação de herança nenhuma, na verdade tem. Essa minha classe é também filha da superclasse Object. Todas as classes são especializações dela. Tudo bem? Tudo certo, professora. Obrigada, Fábio. Tá terminando de verdade. Então vamos lá, né? A chamada de um método, ele sempre verifica se o método é local, se existe localmente. Caso não exista na classe especializada, que é a última ramificação, ele vai fazendo para cima e só vai dar erro se não encontrar nem nas classes específicas, nem nas classes acima dele. Com relação aos construtores, pessoal, eles são únicos. Então, se eu tiver uma relação de herança, não adianta, não tem como eu fazer como se fosse uma sobrescrita do construtor da classe pai, da classe mãe. Como eles são únicos, a gente precisa fazer a chamada do super, né? A palavrinha super, que indica o construtor da superclasse, da classe generalista. A gente até fez isso no nosso projeto, né? Quando tem uma relação de... Se eu tenho um construtor na superclasse e eu estou definindo um construtor na classe especialista, ou seja, na subclasse, quando eu chamo o construtor, eu preciso obrigatoriamente chamar o super, abre e fecha parênteses, ou ainda com os parâmetros aqui. Tudo bem? Então, a gente precisa obrigatoriamente chamar o construtor das superclasses. Não sei se está dando... O tamanho tá bom, pessoal? Tá dando para enxergar? O tamanho tá ok. Maravilha. Então, olha só, novamente, né, a nossa relação entre pessoa e paciente. Eu tenho aqui a minha superclasse pessoa e ela tem um construtor, na verdade, dois construtores, né? Um sem parâmetro, esse primeiro, e outro parametrizado. Eu tenho dois parâmetros aqui. Quando, na especialização de pessoa, além de ter que fazer a implementação do método abstrato, que está aqui, se a gente for definir algum construtor para subclasse, nesse caso também nós temos dois construtores, nós precisamos chamar, antes de qualquer coisa, o super. Nesse caso, só fazer o super abre e fecha parênteses, porque a gente não tem parâmetro, e a gente acaba chamando, então, esse primeiro método, esse primeiro construtor sem parâmetro. No caso do paciente, a gente já pode chamar o construtor parametrizado e depois fazer as modificações que faltam, que é ligar apenas a situação. Tudo bem? Então, lembre-se que construtor, ele não vai ser dividido, né? Eu não vou definir apenas um na superclasse e depois as minhas classes especialistas vão utilizando. Não, cada um tem o seu. E a gente pode fazer a utilização dos construtores da superclasse. Então, é sempre as duas palavrinhas, né, bem importantes aí, o super, quando a gente quer referenciar alguma coisa da classe pai, seja imediatamente superior ainda em níveis acima, ou então o this, que é para especificar o que é da minha própria classe. Tudo bem? Até interessante isso, só um detalhe. Suponha que dentro da minha classe paciente, se eu tivesse esse método aqui, que ele não precisa ser sobrescrito, mas vamos supor que eu queira. Eu quero fazer a reimplementação do Calcula ID. Tudo bem? E depois, em outro método, eu quisesse utilizar o Calcula ID do pai. Se dentro do verifica nome, por exemplo, eu colocar só Calcula ID e tiver ele definido dentro da classe paciente, eu vou chamar o que está dentro da própria classe. Como que eu faço para chamar o Calcula ID do pai? Eu posso colocar o super.calcula ID. Ficou claro para vocês? Então, se eu quiser especificar alguma coisa de dentro da própria classe, é o this. Se não, se for obrigatoriamente das classes superiores, das generalizadas, eu utilizo o super. Seja para definir, para referenciar um construtor, ou então para definir que eu quero acessar algo que é da classe pai obrigatoriamente. Tudo bem? Tudo certo. Obrigada. Então, vamos lá, né? Então, a gente falou aí dessas relações de herança, classe abstrata, classe concreta
e classes especialistas ou subclasses, quando que a gente precisa reimplementar um método. E aí a gente chega nessa relação de polimorfismo, né? O que vem a ser o nosso polimorfismo? Ele permite que a gente não programe específico, ou seja, permite que a gente programe no geral. Então, ainda permite que a gente escreva programas ou códigos que processam objetos que compartilham a mesma superclasse, ou seja, todo mundo que estiver abaixo do guarda-chuvinha dessa superclasse, eu posso considerar como que compartilhando de uma mesma característica, que na verdade é isso mesmo, né? São especializações de uma mesma classe. E a gente consegue utilizar referências da superclasse, referências, para manipular objetos da super ou da subclasse. Só vou poder manipular objetos da superclasse se for concreto, novamente. Em outras palavras, acho que já no próximo eu já mostro para vocês, a gente usa a referência geral e depois a gente pode criar objetos específicos da superclasse genérica. O que ainda vem a ser, né, o nosso polimorfismo? Então, é a capacidade de um objeto ser referenciado de várias formas. Se a gente for pensar, por exemplo, 30, deixa eu voltar aqui. Opa. Eu posso fazer, por exemplo, a criação de um funcionário através da própria referência de funcionário. Ou seja, funcionário F igual a new funcionário. Só que quando a gente tem essa relação de herança e utilizando do polimorfismo, eu poderia fazer também pessoa F igual a new funcionário. Por quê? Porque funcionário é uma referência, ele pertence, está dentro do guarda-chuvinha de pessoa. Funcionário é uma pessoa. O que eu não posso fazer é o contrário. Eu não posso dizer que um funcionário F igual a new pessoa. Tudo bem? Porque pessoa não é funcionário, não obrigatoriamente, mas funcionário é uma pessoa. Percebem que a gente fica dependente muito do sentido das relações também? Deixa eu mostrar para vocês que eu tenho isso aqui. Quando a gente faz essas referências que não são exatamente do objeto que nós estamos criando, a definição, né, o polimorfismo, primeiro, vai acontecer em tempo de execução, que daí ele vai verificar qual é o tipo específico do objeto para chamar o método, quaisquer métodos, né, ou atributos específicos daquele objeto. E a gente pode precisar de operação de cast, que é realmente na transformação da referência para o tipo específico, que é o que tá chegando, acho que é o próximo. O que vem a ser esse cast, né? Se vocês lembrarem, eu acho que a gente viu isso até em LP1. Por exemplo, eu posso dizer um inteiro, por exemplo, o valor 10. Ele pode ser considerado como inteiro, mas eu posso obrigar ele a ser um real. O que eu não posso é fazer um real ser um inteiro. E se vocês lembrarem um pouquinho, se eu quisesse, por exemplo, pegar um valor inteiro e obrigar ele a ser um float, depois do igual e antes do valor, a gente colocava entre parênteses o tipo, para obrigar ele a ser daquele tipo. Isso é uma operação de cast. Na verdade, é uma conversão. Eu estou obrigando algum dado a assumir uma forma específica, uma forma que eu quero. Então, a gente pode converter a referência. Ele vai ser aplicado sobre a referência e não sobre o objeto. Ou seja, os dados do objeto, os parâmetros, né, os atributos, os métodos continuam o mesmo. Só que a forma da referência é que modifica. Deixa eu mostrar para vocês que eu acho que eu tô aqui. Dê uma olhadinha nesse diagrama. Praticamente a mesma coisa, né? Só tem mais um nível aqui. Então, eu tenho a minha classe específica pessoa, que foi especializada geral, que foi especializada em paciente funcionário. Tudo bem? Então, desse lado da ramificação, eu parei em paciente. Paciente é uma pessoa. No caso da outra ramificação, eu fiz uma especialização de funcionário a partir de pessoa, ou seja, funcionário é uma pessoa. E funcionário está sendo especializado também em médico e gerente. Então, gerente é um funcionário que é uma pessoa. Médico é um funcionário que é uma pessoa. E anestesista, que é médico, que é funcionário, que é pessoa. Daqui tem algumas relações que não existem.
Eu não posso dizer que paciente é um funcionário, porque eles estão no mesmo nível de especialização, a partir da mesma classe. Novamente, o que eles têm em comum? Ambos são pessoas, mas eles não têm relação entre si. Da mesma forma que eu não posso falar que um gerente é um anestesista, nem que um gerente é um médico. Só posso dizer que tanto gerente, médico e anestesista são funcionário. Estão dentro do mesmo guarda-chuvinha de novo. Tudo bem? Considerando esse diagrama, essa relação, o que a gente pode fazer pensando em polimorfismo, né, que vai realmente funcionar? Eu posso criar uma referência de pessoa. Percebam que aqui eu não criei objeto, eu criei só uma referência. Nessa referência de pessoa, eu posso receber qualquer pessoa. Então, essa minha referência pode receber um new médico, um novo paciente, um novo funcionário, um novo anestesista, um novo gerente. Por quê? Todos eles são um tipo específico de pessoa. Eu estou fazendo uma referência geral, receber um objeto específico, como aqui. A referência geral pessoa recebe um objeto específico médico. Tudo bem? Isso é permitido. Ou ainda, o meu funcionário F, referência geral para um gerente que também está no guarda-chuvinha de funcionário e é um funcionário específico. E por fim, eu poderia também ter uma referência geral de médico, recebendo um objeto específico do que está no guarda-chuvinha dele também, o anestesista específico. Detalhe, pessoal, não posso fazer o contrário, que é o que está acontecendo aqui. Se eu tiver, por exemplo, uma referência de gerente, recebendo um objeto específico de funcionário, por que eu não posso ter essa relação? Porque a gente está dizendo que o específico recebe um geral. E, novamente, se a gente for analisar isso, a referência ela é mais abrangente, ela é mais específica. Pode acontecer se eu tentar criar um objeto geral dentro de uma referência específica, eu posso tentar, dentro da referência, chamar um método que funcionário não tem, que só está dentro de gerente. Então, isso não pode acontecer. Ou ainda, né, de uma forma mais crítica, olha só onde o anestesista está na hierarquia de classe, está aqui. Ela é específica 3 vezes, né? Uma especialização, mais uma especialização, mais uma especialização. Eu tenho um nível de hierarquia 4 aqui. E eu estou tentando criar um objeto do mais geral possível. Então, tem muita coisa que falta em pessoa para realmente ser um anestesista. Tudo bem? No caso do gerente pro funcionário, seria como falar que, tipo, nem todo funcionário é necessariamente um gerente. É certo falar isso? Exatamente. Isso mesmo, Fábio. Da mesma forma que eu posso dizer que nem toda pessoa é um anestesista, nem toda pessoa é um médico. Tudo bem? Mas um médico é uma pessoa. Sim, tudo certo. Maravilha. Bem, agora são os detalhes finais mesmo, né? A gente falou de associação, herança, subclasse, superclasse, abstrato ou não, final ou não, polimorfismo. Com relação às características e implementações, né? Então, primeiro, em geral, as implementações de associações, elas não apresentam diferenças. Nossa, tem um jeito específico para implementar uma agregação. Não. E é principalmente essa diferença que vai ficando claro na forma que a gente está definindo as lógicas dentro do nosso sistema, né? A composição e a agregação, elas são implementadas da mesma forma, aí depende do jeito que eu quero implementar. E o que difere é a regra de negócio, né? Os objetos, de uma forma geral, se for composição, quando o todo morre, as partes morrem também. Se for agregação, eles podem existir de forma separada. Então, se o todo deixar de existir, as partes podem continuar existindo. E
Com relação a associações, representam relacionamento entre classes do tipo tem um ou depende de um, possui um, ok? Se for esse tipo de relação a gente já sabe que é herança. Se é tem, possui, depende, é uma associação. Com relação à herança, então, explicitam a ligação na criação das classes. Então, na hora da codificação, a gente já vai vendo que a gente consegue acessar atributo, acessar método, dependendo da visibilidade. Partem de um geral, superclasse, para implementações mais específicas. Possibilitam também o polimorfismo e representam associações do tipo é um. Tudo bem? Eu acabei de verdade. Não tô mentindo agora mesmo. Só um detalhe pra gente finalizar. Quando vocês estiverem trabalhando com relacionamento, com associações, tomem o cuidado de, no construtor, realizarem a inicialização dos objetos. Porque é um problema clássico, né, de ponteiro nulo. Vou pedir 5 minutinhos para vocês. Só tô enganando vocês e tô segurando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui no Eclipse. Eu não sei o que tá acontecendo, que ele não tá reconhecendo. Cadê? Pronto, agora apareceu. Só para mostrar um detalhe para vocês rapidinho. Vocês estão vendo? Tá compartilhado com vocês, né? A tela do... Sim. Obrigada. Dá para ver perfeitamente. Obrigada. No nosso projeto mesmo, olha só. No nosso item, nós definimos várias classes a partir de produto, né? Livro físico, digital, o livro também, que é uma classe abstrata no meio da hierarquia, filme e game. Depois nós definimos o item que possui uma quantidade, um total, que são tipos primitivos, e aqui nós já estávamos definindo uma associação, porque eu estou usando produto que é do tipo de outra classe. E olha só, a gente já está utilizando de polimorfismo aqui. Eu não especifiquei que esse produto precisa ser um livro, ou precisa ser um filme, ou precisa ser um game. E a gente sabe que o produto, sendo abstrato... Cadê? Sendo abstrato, ele nem pode ser instanciado. Então, aqui no item, a gente já está utilizando de polimorfismo. Ok? No caso, se eu tivesse, por exemplo, só para mostrar um exemplo para vocês, se eu tivesse um livro digital definido aqui, vou chamar de livro, e se eu quisesse garantir que esse meu livro digital sempre, nunca fosse ter o problema de ponteiro nulo, né, de não ser inicializado, dentro do construtor, eu poderia garantir livro digital. Eu poderia garantir essa criação, na verdade, essa inicialização. No caso específico que nós temos aqui, com produto que é abstrato, fica um pouco difícil de a gente fazer isso, né? Porque eu não posso chegar aqui e colocar aqui o meu produto, new produto. Ele vai dar problema porque essa instanciação não é possível. Não é possível porque o meu produto é abstrato. Tudo bem? Só alguns detalhes que a gente pode ir pensando. E tudo depende da implementação que a gente vai dar também, né? No caso desse nosso sistema, a gente já vai ter o produto cadastrado, seja filme, game ou livro, e ele já vai estar, então, criado dentro do banco de dados, representado através também de um objeto dentro do sistema para ser ligado com o item, que por sua vez vai estar ligado... eu acho que na venda a gente consegue. Olha só. Eu tenho aqui na minha venda também, olha a composição. Eu tenho a composição de vários itens. E faz sentido... legal. No item, a gente tem uma relação de agregação, né? O produto e o item, eles podem existir. Se um item deixar de existir, eu não preciso apagar o produto. No caso da venda, e considerando uma venda específica, se eu apago a venda, vocês percebem que a gente vai acabar com esses itens também? Ele não vai estar em lugar nenhum. Porque só faz sentido eu ter uma lista de itens para uma venda específica. O todo, as partes, e tem uma relação de composição aqui.
Um detalhe, na minha classe venda, nós estamos utilizando tanto uma referência de uma lista de itens e tem até aqui um date, né? Date a gente até utilizou uma outra classe que consegue fazer a inicialização. Mas pensando dentro de produto, dentro de venda, dessa minha lista de itens, quando a gente fosse executar isso, poderia dar problema, porque a gente tem um método aqui para adicionar um item. Só que em momento nenhum a gente fez a inicialização dessa lista. Então, eu posso garantir através de um construtor, meu construtor de venda, não preciso ter parâmetro nenhum, mas eu já posso colocar aqui que o meu itens, que é uma lista, né, de itens, eu faço só a inicialização. New ArrayList, posso até colocar que é do tipo item, aí tanto faz. Só para eu garantir que quando eu for criar uma nova venda, eu tenho uma lista que já foi criada e ela já consegue receber novos itens com a quantidade, com o produto independente. Nesse caso eu consigo fazer. Tudo bem? E poderia até colocar a data aqui, get data atual, por exemplo. Se na inicialização da venda eu já quiser fazer essa definição da data da venda como a data atual do sistema. Tudo bem? Então, às vezes a gente não dá muito valor para os construtores, mas tem alguns detalhes que são interessantes, né, para a gente colocar já na inicialização e dentro da modelagem da própria classe, porque se toda vez que a gente criar uma venda, eu precisar fazer a inicialização desse atributo itens, vai ficando trabalhoso. E olha só, numa linhazinha só, eu já garanto isso. Deixa eu só mostrar para vocês. Suponha que eu tivesse uma venda aqui, venda igual a... Deixa eu ver se está na minha main. New venda. Também 2, é essa mesmo, tá? Só preciso adicionar aqui, porque ele está em pacotes diferentes. Então, eu tenho a minha venda. Quando eu faço isso, ele já chamou e já fez a inicialização dessa minha lista de itens. Se eu não tivesse isso, olha o que a gente ia ter que fazer. Eu ia ter que pegar do meu V, pegar todos os meus itens, só que ele nesse caso não teria sido criado ainda. Aí sim eu teria que toda nova venda faz o new ArrayList de item e faça a criação. Deixa eu ver o que ele tá dando. É um get mesmo. Como variável, o meu V, tá certo, venda, cadê o get? Get itens, é isso mesmo, um ArrayList. Não sei por que ele tá dando erro aqui. Eu preciso associar, na verdade, olha só. Mais trabalhoso ainda, né? Tem que associar primeiro. Vou chamar de lista aqui. Associo. E depois, essa minha lista vai ser criada. Ou ainda, poderia fazer diferente, né? Poderia criar, primeiro, essa minha lista, ArrayList igual new ArrayList de item. E depois fazer a modificação, lista.set, só que eu acho que nem tem. O nosso set a gente modificou, né? O set, cadê? Não, tem o set item, sim. Set... gente, desculpa, é V, né? V7 itens com a minha lista. Tá dando problema de... Isso, não importa. Então, olha o trabalho que a gente tem. Cria uma lista de itens e depois essa lista modifica com a lista de itens da venda. Não preciso de nada disso. Já deixo criado aqui dentro do meu construtor e já resolvo todos os problemas. Tudo bem? Deixa eu voltar. Tudo certo, professor. Maravilha, então. Pessoal, eu vou parar de gravar aqui